Vamos ler a palavra de Deus lá em Atos, capítulo 1. A gente vai falar aí um pouco hoje sobre o livro de Atos. Então a gente vai ler o capítulo 1, o versículo 8 do livro de Atos. Abre lá para a gente poder acompanhar a leitura. Não sei se vocês estão acompanhando a leitura lá no nosso clube de leitura bíblica. A gente está encerrando aí encerramos na verdade a carta aos Romanos, começando aí a primeira carta aos Coríntios. Então essa nossa jornada de leitura bíblica falta um pouco mais de um mês para a gente poder concluir a nossa leitura. Então vamos ler a palavra do Senhor. Boa noite, Madalena, tudo bem? Deus abençoe. O pessoal do Instagram, tá por aí? Então vamos ler. Atos capítulo 1, versículo 8. Diz assim: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É um texto muito especial esse texto de Atos. O livro de Atos como um todo, eu gosto muito desse livro de Atos, porque ele ajuda a gente a entender muito sobre a igreja, até sobre a expansão da igreja, sobre o início ali do trabalho, algo assim muito importante, o livro de Atos, e nos inspira muito a questão do chamado missionário, né, que nós precisamos para nossas vidas, né? Então ajuda muito a gente a entender até a disposição que aqueles irmãos tinham sobre a questão missionária, luta que eles enfrentavam, as oposições, perseguições, mas como que eles levaram adiante a pregação da palavra do Senhor, como que eles receberam essa missão, esse chamado de Deus para as suas vidas e cumpriram, executaram esse plano. E um outro detalhe que o livro de Atos ele mostra para a gente é como que a mensagem da palavra de Deus, ela realmente vai alcançar o seu propósito, vai cumprir o seu propósito de transformação de vidas. E o livro de Atos ele mostra isso de uma forma muito clara, que o problema não está na mensagem, mas o problema está na nossa disposição em anunciar essa palavra. Porque a palavra de Deus ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. E o livro de Atos mostra exatamente isso. Como que a palavra, ao ser anunciada, ela vai transformando vidas, e transforma vidas desde de soldados, prisioneiros, desde sacerdotes, a filósofos, de pessoas iletradas, todos eram realmente transformados, homens, mulheres, todos aqueles que eram alcançados pela palavra eram realmente transformados. E nada poderia impedir o avanço dessa pregação da mensagem. E o livro de Atos ele vai mostrar a gente exatamente essa verdade. Quando a gente olha para esse texto, que são as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos, a gente vai perceber que uma ordem que ele deixa para a sua igreja para anunciar essa mensagem, ser testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós recebemos essa vocação, esse chamado missionário para anunciarmos essa mensagem até os confins da terra. Porque é a partir da pregação da palavra de Deus que as pessoas elas vão se converter, serem transformadas, recebendo assim o perdão dos pecados e a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso nós precisamos estar envolvidos, engajados cada dia mais em pregar a palavra do Senhor. E podemos ter certeza de que nada será impedimento para que essa mensagem ela alcance corações e cumpra o seu propósito. Nada vai impedir realmente a igreja de cumprir o plano de Deus e alcançar todas as pessoas. E aí a gente pode perceber que vários, né? A gente vai encontrar os próprios judeus tentando impedir a igreja de avançar, a gente vai tentar perceber depois os gentios, a gente vai perceber depois perseguições vindas do próprio governo, o Império Romano, contra a igreja, mas nada foi suficiente para impedir o avanço da igreja. E aí nós nesse tempo precisamos pensar sobre isso. O que nós temos feito com esse chamado de Deus para proclamar essa mensagem e sermos testemunhas até os confins da terra. O que nós temos realmente feito para anunciar essa palavra do Senhor. E aí precisamos realmente, de fato, assumir esse chamado, essa vocação do Senhor e sermos testemunhas. E o livro de Atos vai mostrar exatamente essa dinâmica e a gente vai ver um pouco mais sobre isso à frente. Mas preciso deixar a pergunta para cada um de nós. O que nós temos feito com esse chamado, com essa missão que Deus nos deu de anunciar essa mensagem que recebemos, que mudou o nosso coração? O que nós temos feito com esse chamado? Será que nós temos também, assim como os apóstolos, aquela igreja ali no início, nos dedicado a pregar essa palavra, aquilo que nós cremos, aquilo que nós recebemos? Será que temos feito isso
com determinação, com ousadia, com coragem, com convicção, com temor a Deus. É o que nós temos realmente feito nesse tempo para que mais pessoas possam ser alcançadas, mais vidas possam ser transformadas pelo poder da palavra. Pense nisso e coloque realmente a sua vida. Saiba que Deus, Ele nos capacitou com o teu Santo Espírito. Nós temos o Espírito Santo de Deus no nosso coração, que é o poder de Deus, que nos capacita a pregar essa palavra até os confins da terra. Então não há desculpa para que possamos pregar essa palavra, porque nós fomos comissionados por Jesus, que é aquele que tem o poder no céu e na terra, e nós temos o poder do Espírito Santo que habita em nós para realizarmos essa missão. E é confiados no poder do Espírito Santo que nós podemos realizar e concretizar essa obra, assim como os apóstolos eles fizeram, realizar essa obra de uma forma especial, e o livro de Atos relata isso para nós. Que Deus nos abençoe, amém? Vamos então pensar um pouquinho sobre o livro de Atos. A gente concluiu aí os evangelhos, e aí eu quero também agora entrar no livro de Atos, e aí na partir da semana que vem a gente vai falar sobre os escritos de Paulo. E vai ser muito bom também a gente falar dos escritos de Paulo. Na verdade, hoje, o livro de Atos ele já faz essa transição para o ministério de Paulo. E é o que a gente vai ver um pouquinho aqui enquanto a gente compartilha aí sobre o livro de Atos. Ele já faz essa transição para Paulo, e aí a partir da carta aos Romanos, a gente entra nos escritos de Paulo, o ministério que ele executou mais à frente à igreja. Vamos pensar então um pouco mais aí sobre o livro de Atos. Bom, o autor de Atos é Lucas, é o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. Então, o Lucas escreve o Evangelho e escreve também o livro de Atos. E ele escreve com o mesmo objetivo que ele escreveu Lucas. Na verdade, parece até que era uma obra só que ele escreveu, relatando tudo aquilo que aconteceu com a igreja desde o surgimento com Jesus, iniciando o ministério, relatando todo o ministério de Jesus terreno, e agora também a expansão da igreja, a consolidação através dos apóstolos. E parece que Lucas escreveu uma história só contando a esse Teófilo todo esse tratado. E aí ele vai dizer no primeiro versículo aí de Atos: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia que foi elevado aos céus. E aí então ele escreve a esse Teófilo, que, como eu já disse para vocês, a gente não sabe se é um título, se é o nome de uma pessoa, mas o certo é que ele escreve para uma pessoa, que bem provável seja uma pessoa importante, que até mesmo tenha patrocinado aí o escrito desse texto, e que com certeza contribui muito para a nossa edificação. Apesar de ser Atos dos Apóstolos, a gente também tem Atos aqui de algumas pessoas que não eram apóstolos, como Filipe, como Estevão. A gente tem um capítulo inteiro que relata aí sobre a vida de Estevão, também sobre Filipe, uma narrativa muito importante sobre a vida dele, não só os apóstolos, mas é claro que a gente vai ter aqui um título que é muito apropriado, porque narra muito bem como que os apóstolos deram prosseguimento a essa obra que Jesus os chamou a realizar. A gente tem algumas evidências que apontam para a autoria de Lucas. Eu não vou me detalhar muito aqui nessa questão, porque é uma questão mais técnica e a gente acaba não gravando muito essas questões. Mas o importante é que a gente possa compreender que há muitas evidências na história da igreja, na tradição da igreja, que apontam para a autoria de Lucas, desde o início da história realmente da igreja. A gente tem o Cânon Muratoriano, que relata sobre isso. A gente tem outros pais da igreja importantes que afirmam a autoria de Lucas, como Irineu de Lyon, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Eusébio e tantos outros pais da igreja que atestam a autoria de Lucas. Na verdade, a autoria de Lucas ela vem ser questionada no século XVIII, com alguns críticos aí do Novo Testamento que começam a questionar a autoria de Lucas. E um dos questionamentos que eles fazem, o principal deles, e aí a gente vai ver que de fato não tem por que a gente pensar de forma diferente acerca da autoria de Lucas, é que eles dizem o seguinte: não, mas a tradição foi composta pela igreja, e a igreja que disse então que Lucas que escreveu. Só que a tradição da igreja, ela tinha-se muita resistência com textos que não eram escritos por um apóstolo. E como Lucas não era apóstolo e desde bem cedo a igreja aceitou esses escritos como sendo de Lucas, isso traz, na verdade, uma evidência muito mais forte, ou traz muito mais peso para a autoria de Lucas. Porque se a igreja ela dava mais crédito para textos dos apóstolos, como que eles acreditaram logo num texto que não era escrito por um apóstolo? Então isso confirma ainda mais que, na verdade, era um escrito de Lucas e não tem qualquer motivo
para a gente duvidar sobre isso. Agora tem algumas evidências internas que são bem interessantes. Algumas coisas que a gente encontra no próprio texto. Por exemplo, ele foi alguém que tinha muita instrução. E aí a gente sabe que Lucas era aí também, além de ser um bom historiador, era médico. Então era alguém de muita instrução. Ele não era um dos apóstolos originais de Cristo, a gente vai perceber isso pela forma como ele conta, mas ele também era alguém que tinha um certo conhecimento ou participar de alguns fatos ali junto com Cristo. E Lucas vai falar isso lá no seu evangelho. Conhecedor também do Antigo Testamento, do grego, que era na verdade o texto que eles tinham em mãos, do Antigo Testamento, da Septuaginta, que era muito conhecido naquele contexto, que era a tradução do grego do Antigo Testamento e que eles utilizavam naquele período. Então ele era um conhecedor muito grande desse Antigo Testamento pelas citações que ele faz no corpo desse livro de Atos, né, sobre o texto do Antigo Testamento. Ele possuía também um grande conhecimento político e social daquela primeira metade ali do século I. Então ele tinha um conhecimento muito grande, a gente vai ver isso pelas citações que ele faz do contexto político, das situações que ocorria, e aí a gente encontra isso, essa narrativa no livro de Atos. E também alguém que tinha uma alta consideração por Paulo. E a gente vai perceber também isso aí ao longo do texto. Era um historiador muito, muito preciso, né, o Lucas aí no escrito do texto de Atos. Algumas outras evidências, por exemplo, ele passa a usar a primeira pessoa do plural a partir da segunda metade do livro, que é bem provável que seja o momento em que ele passa a fazer parte daquelas caravanas missionárias de Paulo. Então, se você abrir, por exemplo, Atos 16, versículo 1 até o versículo 10, a gente vai perceber uma mudança da pessoa, passando a usar a primeira pessoa do plural. E aí ele incluindo também dentro desse contexto da narrativa. Então, olha só, ele passa a incluir também dentro desse texto. Só para perceber um pouquinho antes, olha só, no capítulo 15, versículo 35, por exemplo, ele vai lá: Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde, com muitos outros, ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Aí agora, a partir do versículo, por exemplo, versículo 11 do capítulo 16, partindo de Troade, navegamos diretamente para Samatrócia, e aí continua o texto. Versículo 16, desse mesmo capítulo 16, certo dia, indo nós para o lugar de oração. Então perceba que houve uma mudança aí no pronome. Agora o autor, ele também faz parte da narrativa. E isso também é algo que é bem interessante aí no texto. Então não tem qualquer outro questionamento aí mais sério sobre a autoria de Lucas, e a gente tem muita segurança para afirmar que Lucas escreveu esse texto. Também a gente tem a origem provável da escrita desse texto seja Roma. É bem provável que ele tenha escrito esse texto a partir de Roma, mostrando aí como que o evangelho ele avançou por toda parte. A data que foi escrito é uma data aproximada. É difícil a gente datar com precisão os textos, a data em que foram escritos os livros, mas há sempre datas aproximadas pelo contexto histórico, pelos fatos, né, que a gente tem referências na história geral. Então a gente consegue datar aproximadamente ali o momento em que foi escrito os textos do Novo Testamento. Então é uma data aproximada aí de 62 até 70, até um pouco antes de 70, né? Não dá para chegar até próximo a 70, pelos fatos que Lucas ele registra aqui nesse texto. Então, assim, uma data aproximada dentro desse período. Por que essa data está dentro desse período aí? Olha só, o livro ele deixa transparecer o desconhecimento de Lucas de carta de Paulo, o que seria notório caso o livro tivesse sido escrito após o final do primeiro século. Então, pensa, por exemplo, se ele tivesse sido escrito numa data posterior, é provável que Lucas já tivesse conhecimento das outras cartas também de Paulo, acesso a essas cartas, porque elas haviam circulado, e não é o caso aqui, ele não traz qualquer citação dessas cartas. A descrição do judaísmo como uma religião autorizada, algo que teria mudado após o ano de 66, quando desencadeia uma perseguição contra os judeus também, até mesmo ali na cidade de Roma. Então há uma perseguição muito grande, depois culmina aí com a queda de Jerusalém no ano de 70. Então também haveria essas citações, o que não acontece. Uma omissão também da perseguição de Nero. Então a gente percebe que não há qualquer referência à perseguição de Nero, né, por parte de Lucas, o que seria muito natural se fosse escrito de uma data posterior.
ele teria escrito sobre essas questões. Aí uma descrição também do naufrágio, né, que ele fala lá no capítulo 27, e quando ele descreve ali o naufrágio, ele faz com assim, uma nitidez muito grande, né, dos detalhes do evento, e parece que foi algo que aconteceu naqueles momentos, naqueles dias, né, e não algo uma data muito anterior, pela maneira como ele descreve aquele acontecimento ali do naufrágio. Então é possível que tenha sido bem próximo. E também não dá para ser uma data muito avançada, porque Paulo, segundo a história, foi martirizado no ano de 68. Então, senão ele também teria relatado sobre a morte de Paulo aqui nesse texto, e ele não faz. O livro de Atos, ele termina de uma forma até meio que abrupta ali, né, encerrando esse texto, e ele não conta sobre a questão da morte de Paulo, e por isso essa data aí aproximada de 62 até 70, e aí um pouquinho antes até de 70. Alguns propósitos que a gente tem dentro desse livro, que a gente consegue identificar também. A gente consegue identificar pelo menos 3 ênfases no propósito para o livro de Atos. A gente consegue perceber uma ênfase apologética, uma ênfase teológica e também de edificação dentro do livro de Atos. Então a gente consegue perceber que a ênfase ou o propósito ele gira em torno dessas ênfases aqui. Quanto à questão apologética, a gente percebe que Lucas parece querer defender o cristianismo diante daquele cenário que estava ali, que estava acontecendo, né? Então ele faz assim até os discursos que ele apresenta sobre a defesa de Paulo, ele mostra o quanto que, na verdade, era o esforço dele para provar para os romanos que a igreja era uma religião que deveria realmente ser aceita por todos. Então ele tenta fazer isso através desses discursos, desses escritos, né, mostrando como que havia essa aceitação. Até mesmo assim, autoridades pedem desculpa a Paulo, né, por ter prendido Paulo. Depois a gente tem um funcionário romano que assim, não aceitou proibir a pregação cristã em Corinto. A gente tem o próprio Agripa II e Festo, né, que também concordaram com Paulo e não acharam nada errado nele. E tudo isso Lucas vai mostrando para poder trazer essa ideia da defesa do próprio cristianismo. Então a gente percebe esse aspecto também apologético diante daquele cenário que eles estavam vivendo. Mas também há algo teológico, e isso é muito interessante na abordagem teológica que Lucas ele faz. Esse texto de Atos 1:8, ele é importante para a gente compreender sobre isso. E nessa dinâmica teológica, a gente percebe que Jesus ele veio, né, para os judeus, mas os judeus não receberam, e essa mensagem passa aos gentios. E essa dinâmica do evangelho dos judeus para os gentios é muito forte no livro de Atos. Então ele traz essa ênfase teológica também, mostrando como que essa dinâmica do reino ela inclui todas as pessoas. E aí a gente tem a conversão de Cornélio, com os gentios sendo incluídos dentro desse aspecto da dinâmica do reino. A gente tem o próprio eunuco, que cumpre também esse propósito. Então a gente tem essa expansão do reino, não só em questão em termos geográficos, mas também num todo, cumprindo assim o plano de Deus de trazer salvação a todas as pessoas. Então esse é um aspecto também teológico que relata o propósito de Deus de alcançar também os gentios. E tem também aí um propósito de edificação didático que também é muito importante aí dentro do livro de Atos. Então a gente vê esses propósitos que a gente encontra dentro desse livro. Até um autor, Carlos Oswaldo Pinto, pastor, que escreve aí sobre o Novo Testamento, ele diz que, na verdade, o livro de Atos, a declaração de propósito que ele escreve, é validar a missão gentílica como a continuação legítima da mensagem do reino segundo a promessa do poder do rei. E para a gente poder entender um pouco melhor essa questão, assim, é muito interessante o livro de Atos, por isso que eu gosto muito desse livro, né? Como que ele mostra essa dinâmica do reino de alcançar todas as pessoas e como que a mensagem, o objetivo é divulgar essa mensagem. E como que essa mensagem vai cumprindo o seu propósito e alcançando vidas, se transformando, e nada pode impedir essa mensagem. A gente tem 2 grandes personagens aqui nesse texto, no livro de Atos. A gente tem Pedro, e aí tenta memorizar essa dinâmica aqui no livro de Atos, com dois personagens dividindo mais ou menos aí a metade aí do livro de Atos. Então a gente tem 2 personagens. Primeiro, sobre a liderança de Pedro, ênfase no ministério de Pedro aos gentios, e a gente tem isso até o capítulo 12. Aí, se você perceber, eu não sei se você já leu, se você não leu, eu sugiro você ler.
E quando você lê o texto, a gente vai perceber muito claro que os primeiros 12 capítulos do livro está enfatizando o ministério sobre a liderança de Pedro. Depois a gente tem o ministério sobre a liderança de Paulo. E é interessante que até mesmo as narrativas, elas levam e apontam para esse fato que os dois têm a mesma autoridade apostólica. É claro que aí a ênfase de Lucas é sobre o ministério de Paulo e ele está tentando mostrar que Paulo ele é tão apóstolo como Pedro e sobre a sua liderança agora com os gentios, uma vez que eles tinham dificuldade de aceitar os gentios dentro dessa dinâmica do reino. Olha algumas narrativas que são bem interessantes. Por exemplo, Pedro, ele prega com poder e Paulo faz isso também, ele prega com poder. A gente tem, por exemplo, Pedro ele é perseguido, ele é preso e ele é liberto milagrosamente. Então Pedro, acontece isso com Pedro. Ele é perseguido, ele é preso, liberto milagrosamente, Atos capítulo 12. Paulo, da mesma forma, ele é perseguido, ele é preso e ele é liberto milagrosamente, Atos capítulo 16, a narração lá da conversão do carcereiro de Filipos, a gente tem essa narrativa de Paulo. A gente tem, por exemplo, Pedro apresenta sua defesa diante do Sinédrio, perante a igreja, Atos capítulo 4, e a gente tem também Paulo apresentando sua defesa diante dos gentios, aí do rei, do governador, ele faz isso também. A gente tem, por exemplo, Pedro realiza milagres, Paulo realiza milagres, a gente tem a sombra de Pedro curava, os lenços de Paulo também curavam, a gente tem Pedro ressuscita um morto, Paulo ressuscita também um morto. Então a gente vai encontrando assim esse paralelo, né, da vida de Paulo e a vida de Pedro dentro desse livro de Atos, né, sobre a liderança de um e a liderança de outro, gentios, judeus e gentios, e a gente vai percebendo isso, e é muito interessante como que Lucas ele trata esse texto. Ele faz uma divisão que ajuda a gente a entender essa dinâmica da pregação do reino de Deus. Agora só um pouquinho aqui. Cadê a Alice? Quero. Eu tô falando com ela. Uma coisa não foi. Faz você segura aqui pra mim. Cadê seu celular? Tá descarregando. Cadê seu celular? Só um pouquinho aqui pra gente ajeitar aqui o pessoal do Instagram aqui. No meio da corda. Tá bom? Então pode desligar, fazendo um favor. Vamos voltar aqui então. É porque a gente tá aqui com um probleminha no celular aqui do pessoal que tá no Instagram, mas a gente vai voltar aqui e vai permanecer aqui só no Face. E o pessoal aí do Instagram vem aqui por Face para nossa página do Face e acompanha a gente aqui na página do Face. Então olha só, é uma dinâmica muito interessante aqui no livro de Atos que eu gostaria que você acompanhasse essa dinâmica, que é da expansão da mensagem do reino, né, ou a mensagem que Jesus comissionou a igreja a pregar. E como que essa mensagem ela cumpre o propósito e vai alcançando pessoas cada vez mais, alcançando lugares, cidades, não importa o tempo, mas vai alcançando mais pessoas, né? E assim, há uma outra subdivisão. Além dessa divisão que a gente colocou aqui, há outras divisões que é bem interessante para a gente poder perceber e que leva a gente a entender essa dinâmica de como a mensagem ou a pregação da palavra é algo que Lucas quer enfatizar aqui no texto. Olha, lembra lá do primeiro capítulo, o versículo 8 do primeiro capítulo? Que a gente falou sobre a evangelização em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então o livro de Atos ele mostra essa dinâmica também. Começa em Jerusalém, depois vai para Samaria, depois vai até os confins da terra. Então ele mostra também essa dinâmica aqui. Olha só, se você abrir lá a partir do capítulo 2, eles começam a pregar a palavra de Deus no capítulo 2. Final do capítulo 2, a gente tem uma conversão em massa de um grande número de pessoas em Jerusalém. Então, o versículo 41, ele relata essa conversão e diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Isso em Jerusalém. Abrindo aqui um parênteses, Jerusalém, no Império Romano, havia mais ou menos entre 2 a 3 milhões de judeus no Império Romano. Aqui em Jerusalém, é claro que está na festa de Pentecostes, então muitas dessas pessoas vieram para a festa de Pentecostes e nesse dia se converteram. E aí foram batizados cerca de 3.000 pessoas somente nesse dia ali em Jerusalém. Então a gente tem, a partir da pregação da palavra de Deus, essas pessoas se converteram. E continua crescendo, multiplicando o número de discípulos. E isso é uma ênfase que Lucas ele vai trazendo.
no capítulo 4, versículo 4, ele diz: muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Então saiu de 3.000, foi para perto de 5.000. E aí percebam essa frasezinha, a mensagem. Porque aqui a ênfase é sobre a mensagem, a pregação da mensagem. E aí depois ele avança um pouquinho mais. Chega no capítulo 6, a gente vai encontrar de novo o capítulo 5 também. Ele vai relatar no versículo 14. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Então a gente vai vendo mais pessoas se convertendo, mais pessoas aceitando a Jesus. Capítulo 6, naqueles dias crescendo o número de discípulos. Então a gente viu que cresceu o número de discípulos mais uma vez. E aí no versículo 7 do capítulo 6, ele termina da seguinte maneira. E essa é quase que um refrão que Lucas vai repetir em outras partes desse texto. A palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Então perceba primeiramente que ele deu ênfase em Jerusalém. Como que a palavra de Deus ela alcançou Jerusalém. Ser minhas testemunhas em Jerusalém. Então ele está dizendo, ó, a palavra de Deus crescia rapidamente e crescia o número de discípulos em Jerusalém. Então pregava a mensagem em Jerusalém, cumprindo assim o propósito. A partir daí, a gente vai ter aí o discurso de Estevão, né, o martírio de Estevão, e a partir do capítulo 8, só um momentinho de novo aqui. O pessoal que está no Instagram, vou pedir que vocês vão lá para o Face, porque não vai conseguir mesmo aqui a gente ficar no Instagram não, tá bom? Então eu guardo vocês aí no Face. Então olha só, a partir do capítulo 8, né, do livro de Atos, a gente vai ter agora uma ênfase em Samaria. Então a gente percebe, ó, Jerusalém, Judéia e Samaria, os confins da terra. Então eles começam a ênfase agora em Samaria a partir do capítulo 8. E aí a gente vai ter lá no 8 ou 9, versículo 31. 9, versículo 31, a gente tem lá uma expressão de novo. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ele se edificava, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Então a palavra de Deus alcançou Jerusalém, alcançou Samaria, e agora falta apenas os confins da terra. Mas para isso precisava a conversão dos gentios. O que acontece agora com a introdução de Cornélio dentro dessa dinâmica. Então a conversão de Cornélio, ele marca essa transição para os gentios. Ainda não estavam com os gentios, sob a liderança de Paulo, mas ele já começa uma transição, né, para o ministério aos gentios, incluindo esses também dentro da dinâmica do reino. E aí a gente vai até o capítulo 12, o versículo 24, termina assim essa parte. E aí no versículo 24 do capítulo 12, a gente tem a seguinte expressão: entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Percebam como que é importante a pregação da palavra de Deus. Ele sempre vai dizer que a palavra de Deus que se espalhava, a palavra de Deus crescia. E até associa o crescimento com a palavra de Deus. A ideia hoje de várias estratégias de crescimento de igreja e tantos métodos que a gente encontra hoje, muitos deles são metodologias vazias da pregação da palavra de Deus, em que são da pouca ênfase naquilo que a palavra de Deus apresenta. Enquanto a gente vai olhar para a palavra de Deus e a gente vai perceber que a exposição bíblica ela é muito mais eficaz, ou na verdade é aquilo que Deus determinou para o crescimento da igreja, para que haja conversões verdadeiras, para que haja transformação genuína, para que a igreja ela verdadeiramente seja edificada. E aí quando se usa estratégias que não são bíblicas, a gente acaba tendo uma igreja que não é uma igreja bíblica. E o que acontece hoje parece haver algo muito dessa maneira. Se usa várias estratégias para alcançar as pessoas e você tem conversões que não são genuínas. Você tem muita adesão à igreja, ao movimento gospel, mas a partir de discursos que são até bons, que são até interessantes, mas que falta conteúdo bíblico, que falta mensagem bíblica da palavra de Deus. E a gente precisa anunciar a palavra, e a palavra que vai cumprir o seu propósito. Não é a capacidade humana, não é a estratégia humana, não é o discurso eloquente, não é nada disso, mas é a palavra de Deus. E Lucas ele quer mostrar exatamente isso, como que a palavra ela cumpre o seu propósito. Por isso a gente não pode abrir mão da Escritura Sagrada, da palavra do Senhor, de pregar a palavra e pregar toda a palavra. Não parte, não é aquilo que a gente gosta,
mas toda a Escritura. E aí, mais uma vez, a exposição bíblica ajuda a gente nisso. Porque a partir da exposição bíblica, a gente vai pregar todas as Escrituras. E não o texto que a gente quer pregar. A gente vai pregar toda a Bíblia. Até aquilo que a gente não queria pregar, até aquilo que a gente não acha interessante, até aquilo que a gente acha desconfortante. Mas quando a gente faz exposição bíblica, a gente prega o texto. E o texto é aquilo que Deus quer falar. Deus quer falar aquilo que Ele deixou escrito. Então, por isso é importante a gente pensar sobre essas questões. E aí termina essa parte, né, dentro do livro de Atos. Deixa eu voltar aqui só um contexto aqui da questão política aqui no texto. O capítulo 12, a gente vai ouvir falando aí sobre o Herodes, né? Que Herodes, ele manda matar Tiago. E aqui a gente vai aparecer a primeira vez que a gente tem aí um governo, né, trazendo essa perseguição sobre a igreja. Então ele manda matar Tiago, e isso agrada os judeus, e ele continua fazendo a perseguição, ele manda prender Pedro, né, até ficou aqui o negócio, manda prender Pedro, também por conta disso. Esse Herodes não é o Herodes o Grande, né, lá do nascimento de Jesus, nem mesmo o Herodes que a gente vai encontrar muito nos evangelhos. Esse já é neto do Herodes o Grande. Esse aqui é Herodes Agripa I, né, esse Herodes aqui. Então ele é neto e é sobrinho dos Herodes que a gente encontra lá nos evangelhos, né, esse Herodes Agripa. Depois dele surge, depois ele governa até o ano de 44, de 37 a 44, e depois então assume um outro Herodes, o Herodes Agripa II, que na verdade era primo desse outro Herodes, também neto, né, do Herodes o Grande. E esse então ele vai, aliás, perdão, acabei fazendo confusão aqui. O Herodes Agripa II é filho do Herodes Agripa I, e ele governa até o ano 100, e é o último então da dinastia de Herodes a exercer o reinado dentro do Império Romano. Eles eram judeus também, né? Apesar de toda a incoerência da sua fé, eles eram também judeus, mas eram políticos ali que se associavam ao imperador para dominar alguma região. É como se a gente imaginasse hoje aí alguém que é evangélico, que está no meio de política, mas não tem nada de evangélico, está ali só por questões políticas mesmo, aproveitando o nome do evangelho. Então assim também eram esses Herodes que, apesar de serem judeus, eles na verdade não tinham nada de judaísmo, né? Era só uma questão política, e por isso esse Herodes Agripa I, ele morre. E aí Lucas, ele vai registrar que ele morreu comido de bicho, porque ele não deu glórias a Deus. Flávio Josefo, que é um historiador ali naquela época, também relata a mesma coisa, e ele vai dizer que ele morreu porque ele foi para esse evento que Lucas narra aqui nesse texto, com uma capa prateada, e essa capa reluzia como se fosse um deus, e eles começaram então a glorificar a Herodes dessa forma, e ele aceitou esse tipo de adoração, e por isso ele foi acometido por essa enfermidade no intestino, e 5 dias depois ele morreu. Então eles concordam nesse sentido. Então percebam que Lucas ele fez realmente um relato muito fidedigno com relação à questão histórica. E aí começa a partir do capítulo 13 o ministério de Paulo. E é um ministério bem intenso de expansão da igreja, e esse é um outro fator importante para nós hoje. A gente vê que a igreja de Jerusalém cresceu muito, de 3 mil para 5 mil, depois cresceu muito no número de discípulos, nem se contava mais, cresceu em toda aquela região, mas expandiu também em termos geográficos, porque o propósito era alcançar todas as pessoas, então não ficou restrito apenas àquele lugar. E aí a gente precisa ter essa visão também, não é crescer a nossa igreja, não é crescer, construir um império aqui, mas a gente tem que expandir para que todos possam ser alcançados com a mensagem, que é a mensagem do Evangelho. E assim eles realmente fizeram, e a partir desse momento a igreja lá em Antioquia envia Paulo e Barnabé para essa obra, e eles começam então por várias cidades anunciando essa mensagem do rei. E aí a gente chega no capítulo 16, versículo 5, e a gente tem essa frase clássica aí que Lucas escreve nesse texto. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Então, mais uma vez, mostrando como que a palavra ela era difundida e a igreja crescia e era edificada a partir desse ministério. A gente tem a partir daí uma segunda viagem de Paulo, que vai terminar em Atos 19, versículo 20. Atos 19, 20, ele vai dizer mais uma vez: dessa maneira a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia.
A partir desse momento aqui, de Atos 19 e 20, começa uma trajetória de Paulo em direção a Roma, onde ele termina preso e ali, possivelmente, eles passam pelo martírio a partir dessa prisão. Então termina assim o livro de Atos e aí ele conclui com uma expressão bem interessante o livro de Atos. Ele conclui dizendo o seguinte, versículo 30 do capítulo 28. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Então Paulo termina em Roma, ele está preso numa prisão domiciliar e ali ele continua pregando a palavra de Deus. Nada foi motivo ou obstáculo para impedir que essa palavra, essa mensagem, ela alcançasse a todas as pessoas. E aí a gente pode trazer para nós hoje, né, com a aplicação, de que nada também pode impedir que a mensagem ela alcance corações, ela transforme pessoas. Deus ele vai cumprir o seu propósito, a mensagem será anunciada, será pregada, e nada vai impedir que isso aconteça. E a gente pode perceber, pode ver, são perseguições, a gente vai em contexto hoje em que a igreja é perseguida e a igreja cresce. Ao longo da história da igreja, a gente viu que vários momentos da história da igreja se tentou proibir a igreja de pregar, a igreja continua crescendo, então nada vai ser motivo para impedir. O problema não está na mensagem, o problema está em nós, que muitas vezes não confiamos e deixamos de pregar essa mensagem. Deixamos de ter a ousadia que eles tinham de pregar a mensagem, mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo coagidos a deixar de anunciar a palavra, eles continuavam pregando, confiando naquilo que Deus havia comissionado para fazer. Precisamos olhar para esse livro de Atos e perceber essa dinâmica do desejo, da vontade de Deus para nós, que é sermos testemunhas e saber que Ele nos capacitou para realizar essa obra e que nada pode impedir que Deus realize essa obra do Senhor, que Ele vai e confiarmos também na mensagem, que é o poder de Deus para transformar corações. E aí a gente vai ver isso também no livro de Atos, carcereiros sendo transformados, filósofos sendo transformados, sacerdotes, judeus sendo transformados, homens, mulheres, a gente vai ver todos sendo alcançados com essa mensagem da palavra. Os soldados romanos sendo alcançados com a mensagem da palavra de Deus, e Paulo vai dizer sobre isso. Então nós precisamos confiar e anunciar essa palavra com ousadia, com coragem, porque Deus nos chamou realmente para fazer isso. O livro de Atos termina dessa maneira, né? Termina assim de uma forma abrupta ali, a gente não sabe o que é que aconteceu com Paulo, a gente não sabe a sequência da história, a gente não sabe talvez se Lucas quisesse escrever um outro texto depois, a gente não sabe o que aconteceu. Mas uma coisa a gente pode ter certeza, que o capítulo 29 de Atos, a gente pode escrever hoje. Nós podemos dar prosseguimento nessa história de pregação, de expansão da palavra de Deus. E aí o capítulo 29 de Atos, a gente escrever essa história, né, de pregação, da mensagem do Senhor, alcançando vidas, transformando corações, alcançando cidades, povoados, vilarejos, e o que nós temos feito para que essa mensagem ela seja proclamada. Precisamos refletir e colocar realmente a nossa vida diante do Senhor para continuar anunciando esse evangelho do reino que veio para todas as pessoas, indistintamente. Que Deus nos abençoe nesse tempo a fazermos isso. Nós estamos aí no período de campanha de missões, um período muito especial, que a gente possa envolver cada vez mais na campanha de missões, porque tem esse propósito, fazer com que essa mensagem chegue a todas as pessoas até os confins da terra. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos abençoe para que possamos cada vez mais caminhar juntos. Vamos orar, falar com o Senhor. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, obrigado pela Tua palavra que alcançou e transformou o nosso coração. Um dia, Deus, alguém pregou essa palavra para nós e nós cremos no Senhor, fomos transformados, libertos, hoje podemos andar em novidade de vida e temos essa mesma disposição em anunciar a Tua mensagem, confiar na capacitação do Teu Santo Espírito sobre nós, que nos capacita e dá o poder para sermos testemunhas do Senhor em toda parte. Que ao olharmos para a Tua palavra, possamos, ó Deus, ser levados também a ter a mesma ousadia, a mesma coragem, a mesma disposição de pregar a Tua palavra e crendo que a palavra do Senhor é suficiente para cumprir o Teu propósito de salvar, transformar, edificar, ó Deus, confortar e encorajar, e a palavra do Senhor é suficiente para as nossas vidas.
Guarda-nos, ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estou vendo aqui a irmã Zunete, que Deus abençoe. Josi, Deus abençoe também você. Maico. Mãe Edilma, que Deus abençoe. Moisés, Deus abençoe Moisés. Edneia, Deus abençoe também. Irmã Sheila, Deus abençoe irmã Sheila. Adriane, Deus abençoe. N, também Deus abençoe N, que está acompanhando a gente. Lucas, tudo bem, Lucas? Deus abençoe também. Irmã Gilda, Deus abençoe também você. Deus abençoe todos. Até semana que vem. E acompanhe lá a leitura, faça a leitura. Não sei se todos estão em dia com a leitura. Quem está em dia com a leitura aí, que está fazendo a leitura lá no clube de leitura? Quem está em dia ou está atrasado aí? Então bota lá em dia a sua leitura. Não deixe acumular muito, senão a gente não vai conseguir terminar. A gente tem um pouco mais de um mês para concluir a leitura do Novo Testamento. Então corre lá para você fazer. Aqueles que não estão no clube de leitura, né, eu acho que agora fica difícil de você conseguir terminar até o final essa leitura. Mas acompanhe as lives que vai ser bênção. E se você pode lendo também. Ano que vem, estou pensando em a gente fazer um outro clube de leitura com o Antigo Testamento. Então a gente fazendo alguns momentos aí do Antigo Testamento, a gente talvez fazendo um panorama também do Antigo Testamento, que eu creio que ajuda muito a gente a entender um pouco melhor as Escrituras e extrair mais lições da palavra do Senhor. A irmã Heloísa também, acho que é a irmã Heloísa, que está aí com a gente. Deus abençoe também, irmã Heloísa. Forte abraço, até semana que vem.